8 de agosto de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. Vamos conversar um pouco, porque tem muita coisa a ser dita no dia de hoje. Claro que hoje a notícia que mais nos alegra, que mais nos deixou satisfeitos, foi a de que, finalmente, Silvinei Vasquez, o ex-diretor da Polícia Federal do antigo governo, foi finalmente libertado por aquele ministro, depois de um ano preso sem que houvera sido julgado. Aliás, me parece que ele completaria um ano exatamente amanhã. E, claro, isto satisfaz aos nossos desejos, que não queríamos ver presos injustamente, né, nesse nosso Brasilzão, como aquela penca de brasileiros que ainda estão presos, pegando penas pesadíssimas, simplesmente porque se manifestaram. Claro que o Silvinei Vasquez vai ser obrigado a cumprir uma série de exigências: tornozeleira eletrônica, não pode deixar o Brasil, não tem passaporte, não pode usar suas redes sociais. Vamos dizer assim que é uma meia anistia, né? Se bem que não é anistia nenhuma, porque ele vai continuar, segundo aquele ministro, a responder dentro daquele inquérito que ele inventou. Muito bem. Agora, ainda está faltando Daniel Silveira, que mesmo tendo pago sua multa não foi liberado, e segundo a PGR é porque ele só pagou a multa, mas não pagou a correção monetária pelo atraso da multa. Vejam a que nível nós chegamos. Como que a pessoa pode pagar? Se ele não pode trabalhar, se ele não pode exercer suas funções para cumprir com seus compromissos. Vai deixar como o presídio dessa forma? E ainda falta o Felipe Martins, que da mesma forma já cansou de provar que nunca deixou o Brasil conforme dito pelo Supremo Juiz e mesmo assim continua preso. Segundo aquele ministro, o Silvinei Vasquez foi liberado justamente porque não foram passadas informações adicionais sobre o que justificou sua prisão. Aliás, completou dizendo que aquelas determinações não se encaixam mais na atual situação. Essas foram as únicas explicações que foram passadas para a imprensa. Muito bem. Dito isto, fica aquela pergunta: e os outros? Vão sair quando? E por que ainda continuam presos? Mas muito bem. Coisas do nosso Brasil, mas também não foi a única notícia importante do dia, muito pelo contrário. O que realmente chamou a atenção, e aí eu vou tentar até explicar ou dar algumas justificativas plausíveis para o que está acontecendo, foi justamente a notícia de que o ditador Daniel Ortega, lá da Nicarágua, expulsou o embaixador brasileiro, o Breno de Souza Brasil Dias da Costa. Isso segundo o portal de notícias Divergentes, um portal de notícias nicaragüense. O motivo seria o fato de que o embaixador brasileiro, o diplomata, não participou de uma celebração oficial, a celebração dos 45 anos de aniversário da Revolução Sandinista, que foi no dia 19 de julho. Daniel Ortega não gostou, porque o embaixador foi convidado e não compareceu. E o pior de tudo é que o site de notícias nicaragüense informa que o evento esteve esvaziado com outros chefes de Estado que também não apareceram. E somente quem esteve presente foram os embaixadores de Cuba, Venezuela e Rússia. Venezuela, prestem atenção que vocês já vão entender daqui a pouquinho. Nos bastidores, fontes aí ouvidas pelo portal, o governo brasileiro tentou esconder essa informação para evitar um escândalo. E ainda teria tentado reverter essa decisão de Daniel Ortega, mas sem sucesso. Como consequência, para não ficar por baixo, o mandante brasileiro então decidiu hoje, quinta-feira,
expulsar também a embaixadora da Nicarágua aqui no Brasil, a Fúlvia Patrícia Castro Matu, por reciprocidade. Muito bem. Segundo relatos, a relação de longa data entre o mandatário brasileiro e Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, estava meio que estremecida desde que o ditador nicaragüense começou a prender e a expulsar padres e fechar igrejas, o que deixou o líder petista em saia justa, já que ele havia recebido um pedido direto do Papa Francisco para que fosse o interlocutor do Vaticano com Ortega, para que o mandante brasileiro pedisse a Daniel Ortega para rever esses conceitos e parar de expulsar e prender padres. Mas, claro, isso não aconteceu. E o mandante brasileiro ficou na chamada saia justa, claro, né? Mas o que chama atenção, e eu quero que vocês prestem atenção, é que somente agora o ditador nicaragüense decidiu agir de forma mais ostensiva contra o Brasil, coincidindo com a saia justa que o líder petista está em relação também com a Venezuela, onde não consegue se colocar contra Nicolás Maduro. Ele está tentando encontrar uma forma de sair dessa sem estar chamuscado, né? Verdade é que esta crise entre o Brasil e Nicarágua está sendo vista como um precedente do que pode vir a acontecer com a Venezuela. O próprio Itamaraty acredita que a situação pode se repetir com o governo de Maduro, caso ocorra uma escalada na relação entre os dois países, após, claro, aquele pleito fraudulento no final de julho. Segundo o Itamaraty, o caso da Nicarágua é um ensaio do que pode vir a acontecer com a Venezuela, e por isso o Brasil está insistindo tanto em uma negociação pacífica com Nicolás Maduro. Mas enquanto a espera não termina, não chega a um ponto final, o site de notícias Panam Post informou que, segundo a revista The Economist, os Estados Unidos teriam oferecido a Nicolás Maduro todas as garantias de que ele não será preso e poderá inclusive deixar a Venezuela para qualquer outro lugar que ele queira ir, desde que ele aceite a derrota e abandone o governo. Ofereceu uma troca. Abandone o governo da Venezuela e você pode ir para qualquer lugar. A oferta dos Estados Unidos a Maduro também inclui a promessa de que não será pedido sua extradição depois que ele deixar o país. E isso conforme a revista The Economist, uma revista britânica, não? Mesmo assim, segundo a revista, os Estados Unidos admitem que isso é muito improvável de acontecer, que ele dificilmente aceitará, dificilmente renunciará ao seu, ao seu mandato, mas o mandato dele, não sei se está valendo, mas dificilmente ele vai deixar o governo, né? A menos que seja pressionado, continue sendo pressionado pela população, e outras fontes, inclusive, sugerem que os partidos de oposição podem ter de, digamos assim, se contentar com uma nova realização de um pleito eleitoral. Ou seja, cancela aquela que aconteceu e comece uma outra. Só que a própria oposição, através de Maria Corina Machado, não concorda com essa ideia. Eles se opõem, né, e com razão, a essa ideia. Segundo a matéria, muito embora o Maduro tenha aí total apoio das Forças Armadas da Venezuela, a pressão popular pode forçá-lo a voltar atrás e aceitar a derrota, por conta de uma estratégia americana que colocou o Brasil, a Colômbia e o México para tentar convencer o ditador venezuelano a se afastar do governo. Não foi o Brasil que decidiu convidar o México e a Colômbia, ou o México convidou o Brasil e Colômbia, ou a Colômbia convidou os outros dois a tentarem resolver o caso, não. Dizem que isto foi uma proposta feita pelos americanos quando o líder brasileiro conversou com Joe Biden por telefone.
Muito bem. Por que Brasil, México e Colômbia teria esse interesse em resolver a questão da Venezuela? Primeiro, claro, pelo íntimo, pelo coração e por uma causa ideológica. Mas tem um problema principal, que é evitar uma nova onda migratória de venezuelanos, que poderá ocorrer fatalmente se a repressão de Maduro continuar ou aumentar. Dizem que já existe quase 3 milhões de venezuelanos somente no Brasil. E isso poderá aumentar, assim como existe na Colômbia, no México, nos Estados Unidos, em todo lado. Por quê? Eles precisam viver, precisam trabalhar, precisam comer. Lá na Venezuela não estão conseguindo. Então, claro que a atitude de Daniel Ortega ao expulsar o embaixador brasileiro foi uma espécie de um recado via Nicarágua ao Brasil. Pois em política a gente costuma dizer que raramente existem coincidências. O Maduro, através da Nicarágua, mandou um recado. Olha, a Nicarágua está expulsando o seu embaixador. E eu vou fazer o mesmo se vocês insistirem nessa conversa de querer ver as atas do pleito eleitoral. Então, com isso, a saia justa do mandatário brasileiro vai ficando cada vez mais apertada. Se todas essas informações são verídicas ou não, ao menos faz muito sentido. Ou seja, vamos aguardar que muita coisa ainda vai rolar, claro, porque ele ainda continua no cargo, sem ter sido realmente eleito de forma justa, e o mundo está esperando uma consequência desse ato de Nicolás Maduro. Agora, voltando aqui para o nosso quintal, vamos falar que hoje saiu a notícia também de que o Tribunal de Contas da União liberou o relógio do mandatário brasileiro, dizendo que ele pode ficar com o relógio que ele ganhou de presente, quando ele era o presidente do Brasil em seu primeiro mandato. Muito bem. Com isto, os advogados do ex-presidente, o Jair, o mito, enxergam nessa atitude do TCU um ato favorável ao ex-presidente, já que, segundo o TCU, não existe uma lei definida sobre presentes personalíssimos e que esses presentes, então, devem ficar com o presidente que recebeu os presentes. Se é assim com o atual mandatário, por que não pode ser com o anterior? Claro, para falar bonito, para falar grosso, a Polícia Federal está dizendo que cada caso é um caso e que o caso do ex-presidente é mais grave porque ele tentou vender de forma escusa, que ele tentou manobrar, blá, 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 que nós já sabemos que nada foi provado ou comprovado e que, portanto, esse assunto deverá morrer do jeito que começou. Essa é que é a verdade, E por falar em mito, hoje ele esteve lá em Pernambuco, em Olinda, onde foi, mais uma vez, como sempre, recebido por uma multidão pedindo sua volta. Tem sido assim ao longo desse mandato do atual mandatário, desde que de janeiro de 2023 até agora, e sua popularidade não diminuiu, muito pelo contrário, só aumentou. E a tendência é que continue aumentando à medida em que o atual governo está realmente fritando a população brasileira com excessos de taxações, encargos pesados, vida difícil, preços altíssimos no supermercado. Então, claro, que a população sente na pele. E aí, sente saudades do antigo governo. É automático. E para terminar, hoje tem o tal debate dos candidatos aqui de São Paulo, do atual prefeito, do Pablo Marçal, do Boulos, o Ricardo Nunes, que é o prefeito, a Tabata, o Kim Kataguiri já desistiu, pulou fora, ninguém acredita em farsa, e o Datena, que é aquele que fica dando tiro no escuro, sem explicar qual é a vantagem de deixar um salário milionário, de vários milhões, na TV Bandeirantes para se transformar em prefeito. O que ele ganha com isso, eu pergunto? Essas histórias nunca batem muito bem, vocês concordam comigo? Aliás,
temos que ficar espertos, porque infelizmente nós, conservadores da direita, nós é que estamos na saia justa dessa vez. Por quê? Em São Paulo, ao menos, estamos naquela de escolher o menos pior. O Ricardo Nunes foi lançado pelo João Dória Júnior. Ou seja, João Dória Júnior saiu, entrou o Ricardo Nunes, porque o Dória tentou sair candidato a presidente, não é isso? O Ricardo Nunes é do MDB, que não é conservador de direita. O MDB sempre foi, desde sua existência, aquele partido em cima do muro. Ele sempre está ao lado do poder. Seja qual for o presidente, o MDB está sempre junto. É assim, e o seu grande líder, mesmo não sendo presidente do MDB, o Michel Temer, que desde sempre está na política ao lado do poder. Tá? Então esse é o Ricardo Nunes, que na veia mesmo não representa os conservadores. Por outro lado, Pablo Marçal, que muito embora tenha feito um excelente trabalho ajudando a socorrer o povo do Sul, não é bolsonarista também. Tem vídeos dele dizendo que o antigo presidente e o atual são iguais. A única diferença é que um tem um dedo a mais. Ele fala isso no vídeo dele. Ou seja, é um fanfarrão também. Então também não dá para entender o porquê que um cara que também é riquíssimo, com empresas no Brasil e fora do Brasil, por que quer ser prefeito? Já que tentou ser deputado federal e foi barrado pelo Supremo. É difícil entender. O Boulos é o Boulos, não precisamos nem explicar. E a Tabata é a menininha do Leman, né? Do Paulo Leman. Ou seja, estamos numa tremenda saia justa, e assim como o PT nunca conseguiu colocar um governador no estado de São Paulo, nós conservadores não conseguimos colocar um conservador na prefeitura. Esta é a nossa sina. Então, é uma vida aí, é uma batalha muito ruim, é uma disputa aí muito ruim, e que peço a Deus que possamos escolher o menos ruim nesse próximo pleito aí de outubro, não é isso? Então, meus amigos, por enquanto é o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, pelo amor de Deus. Não esqueça de apertar o botãozinho like, tá? Convidem os amigos para se inscreverem no canal Terra Brasilis News. E quem puder apoiar o canal, eu agradeço de coração. Ok? Conto com vocês, desejando a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.